imagina se a pessoa mais poderosa da Terra chegasse até você e falasse assim: pede o que você quiser. O que será que você iria pedir? Um carro novo, uma casa, talvez uma mansão lá perto de Hollywood ou em algum outro lugar lindo do planeta? Você sabe que isso aconteceu um dia? Deus, o soberano do universo, chegou até Salomão e falou assim: peça o que você quiser que eu te darei. E sabe, Salomão foi um homem assim bem sensato. E ele pediu a Deus sabedoria. Ele estava diante de uma missão. Seu pai tinha deixado um legado maravilhoso em suas mãos. Era uma nação em crescimento a todo vapor. Mas ele tinha que ter sabedoria para saber guiar aquele povo conforme a vontade divina. E Deus falou assim: tá bom, Salomão, já que você fez um pedido muito sensato, eu vou te dar toda a sabedoria. E ainda mais, eu vou te dar riquezas, muitos bens materiais e tudo aquilo que o seu coração desejar. Salomão começou o seu reinado assim, de forma extraordinária, maravilhosa. Anos se passaram, Israel cresceu, de repente vários outros reis vinham até Salomão pedir conselho, porque ele era o cara, ele sabia tudo, sabia resolver tudo. E Salomão adorava Deus, construiu aquele bendito templo, lindo, exuberante. Nunca houve algo igual na história de Israel. Tudo estava bem, mas alguma coisa aconteceu, algo muito sério. Será possível um homem mais sábio que já existiu da história da humanidade fazer uma coisa muito ruim? Olha, a Bíblia conta sobre essa fase muito triste da vida de Salomão. Salomão chegou a construir um templo no Monte das Oliveiras, do outro lado do Vale de Jerusalém, para o deus Camus, o deus imoral de Moabe. O outro para Maloque, o deus perverso dos amonitas. Salomão construiu altares para os deuses das suas esposas estrangeiras, onde elas podiam queimar incenso e oferecer sacrifício aos deuses delas. Nossa, como é que isso pode acontecer? Como que isso aconteceu, pastor? Um homem que estava no ápice da sua vida espiritual, foi do nada? De repente caiu, né? Chegou a construir templos para outros deuses? Sabe, Etienne, esse assunto é um assunto muito importante. As pessoas não entram num processo de apostasia do dia para a noite. A pessoa não se afasta de Deus assim do dia para a noite. É um processo. O afastamento de Deus é um processo. Isso aconteceu com Lúcifer, isso aconteceu com Adão e Eva, isso tem acontecido com muitas e muitas pessoas com o passar do tempo e dos anos. No caso de Salomão, foi isso que aconteceu. Ele era um homem sábio e de repente tornou-se tolo. Por quê? Porque ele se afastou de Deus e entrou numa cegueira espiritual tão grave, mas tão grave, que ele chegou ao ponto de viver uma vida de idolatria. Não somente viver, mas construir ídolos e motivar pessoas a também serem idólatras. Exato, e se a gente acompanhar toda a história na Bíblia, né, depois de Salomão, Salomão foi o rei que introduziu, desde que Israel se tornou nação, né, assim, com um rei, que introduziu ídolos. Né? Construiu poste-ídolos e templos para outros deuses. Mas aí tem um detalhe importante, Etienne e amigo, é o seguinte: Salomão foi o que construiu o templo para Deus, o famoso templo de Salomão. E tem uma coisa, sabe que ninguém joga pedra numa árvore que não tem frutos. Então o diabo já estava de olho em Salomão há muito tempo. Todos nós que pregamos o Evangelho, ou que somos cristãos, ou que servimos a Deus de alguma maneira, o diabo está sempre de olho nessa pessoa, tentando arrumar uma armadilha, uma estratégia para que essa pessoa caia. Então Salomão foi um grande instrumento nas mãos de Deus para construir o famoso templo. Para testemunhar. E para adorar a Deus, não é? Claro, foi algo extraordinário. Só que aí o diabo entrou e esse mesmo homem que um dia adorou a Deus, que um dia exaltou a Deus, que um dia construiu o templo para Deus, agora o diabo conseguiu afastá-lo de Deus, afastá-lo da comunhão e passo a passo Salomão entrou numa apostasia e sendo sábio tornou-se tolo, tão tolo, mas tão tolo que acabou construindo postes ídolos, ou seja, altares, ou seja, deuses, estátuas, e agora há uma contradição na vida dele. Como é que uma pessoa que momentos antes constrói um templo para Deus e momentos depois constrói um templo para Moloque ou para outros deuses estranhos? Aí eu faço uma pergunta, Etienne. Como é que da mesma boca que sai um louvor para Deus pode sair alguma coisa que não é para Deus? Não tem como. É a mesma situação de Salomão. Exato. Não é? Então nós temos que aprender aqui algumas lições importantes. Uma delas é o seguinte:
Uma delas é o seguinte: o segredo da vida vitoriosa, espiritualmente falando, vitoriosa, é permanecer. Permanecer é muito mais difícil. Eu diria o seguinte, Etienne, namorar é fácil, mas permanecer namorando com a mesma pessoa é mais difícil. Casar até fácil. Vai, termina? Alguns até casar é fácil. Né? Não, casar é fácil. Permanecer casado. Permanecer casado e feliz com a mesma pessoa é difícil. Então a ideia bíblica de que você pode fazer uma oração, uma vigília, um jejum, ok, isso não é tão difícil. O difícil é você manter uma vida de comunhão constante. Pastor, tanto é difícil que Jesus falou em João 15 diversas vezes a frase: permaneçam em mim, sem mim nada podeis fazer. Será que a gente pode dizer então que Salomão começou a confiar em si mesmo? Achar que, olha, eu sou um exemplo para as nações, olha como eu sou sábio, não é verdade? Eu acho, Etienne, que aí está um ponto-chave da sua observação, me faz lembrar de Pedro. Você sabe que Pedro, ele chegou a um ponto de confiar tanto em Jesus, que ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Lembra disso? Exato. Lembra? Então, e o que aconteceu? De repente, por algum instante, ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para si mesmo. Uau, eu estou andando sobre as águas. E o que aconteceu? Caiu. Ele começou a afundar. Então, Salomão passou por essa mesma experiência. Ele tinha sabedoria, ele era um homem muito protegido e abençoado por Deus, só que chegou um momento que o orgulho espiritual o derrubou. Já ouviu falar no orgulho espiritual? Já ouviu falar no orgulho gospel? No orgulho evangélico? Sabe, Etienne? É preciso vigiar e orar. Porque não é porque você tem um dom ou eu tenho um dom que nós estamos imunes. Exato. Tá certo? Ou seja, todas as pessoas são alvos do inimigo, principalmente aquelas que são instrumentos nas mãos de Deus. Por isso eu acho que o tema que você levantou aqui é um tema importante para essa pessoa que está agora deitado na cama, ou não é? Ou você está no hotel, ou você está no hospital, ou você está no trabalho, ou quem sabe você está com a família. Está se preparando para liderar a igreja amanhã. Pode ser que essa pessoa seja um líder e vai amanhã pregar. E pode ser que você esteja assistindo a gente agora e 5 minutos atrás estava vendo o que não deveria na internet. E agora você vai pregar o evangelho. E aí? Combina? Pensa um pouquinho nisso. Como é que é a pergunta? Combina? Será que combina? Não combina. Não combina. Pastor, então quer dizer que o senhor, que é um líder da América do Sul, evangelista da América do Sul, será que é possível então você cair? Você está tão perto de Deus, pregando o evangelho, né? Todos os dias. Qual o segredo para não cair? Bom, pastor? antes disso, é importante mencionar um texto de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que fala assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja e tome cuidado para não cair, ou para que não caia. Então, Etienne, não apenas eu e você, mas você, pastor, pai, mãe, líder de departamento, líder de grupos, líder de células, cantores, pessoas de influência na igreja ou fora da igreja, todos os seres humanos somos pecadores e somos sujeitos à queda, sem dúvida nenhuma. Mas nós estamos aqui não para apontar apenas a queda. Estamos aqui para mostrar a solução para que você não caia. É o que diz o texto. Quem está em pé, tome cuidado para não cair. E o que fazer para não cair? A Etienne citou João 15. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Se você permanecer em mim e eu permanecer em você, então você vai dar muitos frutos e você vai ter a bênção de Deus na caminhada para que você possa ter a vida eterna, como diz João 17, verso 3. Etienne. Olha, Salmos 14, versículo 2 fala assim, um versículo impressionante, eu marquei na minha Bíblia. Lá dos céus, o Senhor olha para a humanidade procurando alguém que compreenda seus planos, alguém que deseje ter comunhão com Ele. Esse não é o segredo para permanecer? Imagina que texto poderoso. Esse é um texto poderoso. E já que você citou Salmo 14, eu vou permanecer no raciocínio seu, indo para o Salmo 37, que é a mesma linha de pensamento. O Salmo 37, verso 5, ele concorda com esse texto que a Etienne mencionou, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O problema, sabe qual é? A gente fica feliz com o carro que a gente comprou, ou o carro que você ganhou, ou o carro que você tem. Estou falando do carro só como exemplo. Só que muitas vezes você entra no carro, senta no banco, segura o volante, faz uma oração e convida Jesus para ir do seu lado.
Isso é bonito, é bom, é interessante, mas não é a solução. A solução é o seguinte, é você dar o volante, a direção para Jesus. E normalmente nós não queremos dar a direção a Jesus. Nós queremos que Ele esteja conosco, do nosso lado, para nos abençoar. Nós queremos a bênção, mas nós não queremos confiar que Ele venha dirigir nossa vida. Então, Etienne, a sabedoria que vem de Deus é um dom, é um presente de Deus. Mas a sabedoria que Deus te dá, a você e a mim, não pode ser motivo para você se agarrar na sabedoria como se fosse o volante do carro e você querer dirigir tudo com as suas próprias forças. Como Salomão. Você tem que deixar Deus dirigir sua vida. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Exato. Deus está do seu lado. Deus quer permanecer com você todos os dias, mas a pergunta é, você quer permanecer com o Senhor todos os dias? O Senhor está procurando alguém que deseje ter comunhão com Ele. O meu desejo é que você seja essa pessoa e que hoje você ore e entregue o seu coração falando, Senhor, não deixe eu cair, me ajude a ficar em pé, porque a minha vida está em Tuas mãos. Que Deus te abençoe.